Olá, meus caros e nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um sábado e, como todo mundo sabe, geralmente, acho que a grande maioria dos vídeos de sábado são referentes à nossa querida playlist chamada Transforme-se. Transforme-se é uma playlist que surgiu com uma ideia completamente diferente, acho que até de outros canais, onde nós trazemos koans, parábolas, textos budistas, seja de qualquer tipo de linhagem e tradição budista, para poder ajudar as pessoas a saírem de suas zonas de conflito. Ou seja, nós temos situações na vida que nós não conseguimos sair, tristezas, depressão, fobias, medos, tudo aquilo que realmente aflige o ser humano hoje em dia, e por meio de histórias budistas reais, nós podemos aprender o que os antigos utilizaram para sair desses problemas que eles também passaram. Então, por isso eu falo para vocês, prestem muita atenção nessas histórias, porque elas podem mudar a sua vida da mesma maneira que mudou a minha. Durante muitos e muitos anos que eu frequentei, apliquei, entendi todos esses conceitos para a minha própria existência e agora eu trago para vocês, para que vocês passem pelo mesmo aprendizado que eu tive. Claro, não é a totalidade, uma vez que há necessidade de vocês fazerem parte do budismo. Mas nesse caso, acho que é legal vocês escutarem uma história na qual eu lerei a partir de um capítulo de um livro. Ou seja, nós vamos ler uma história budista, uma parábola, um koan, dentro de um contexto do budismo zen, da meditação zazen, do budismo japonês. Então se preparem porque eu tenho certeza que muita coisa legal vocês vão aprender. Nasen Fugan, que morreu em 834 d.C., que foi ordenado monge aos 10 anos de idade, acabou se tornando um grande mestre zen. Quando tinha 48 anos, construiu um pequeno templo no topo da montanha Nansen, de onde nunca mais saiu. Pouco antes de morrer, o líder dos monges residentes perguntou ao mestre: "Para onde o senhor irá depois da morte?" E o mestre respondeu: "Vou descer a montanha e me tornar um búfalo nas águas." E o monge perguntou: "Será possível para mim segui-lo até lá?" O mestre respondeu: "Se quiser me seguir, você precisará vir com um pedaço de palha na boca." Bom, só poderá me seguir se também se tornar um búfalo, a resposta do mestre. O monge quer saber para onde o mestre vai após a morte. Isso no Zen é irrelevante. Dizer que se tornará um búfalo vivendo próximo das águas significa que onde quer que a vida se manifeste estará em seu elemento. Meu mestre de transmissão do Dharma, aquele que autenticou a minha compreensão dos ensinamentos, teve câncer e durante 7 anos foi emagrecendo até o fim de sua vida. Nos primeiros 5 anos, continuou suas atividades de mestre zen, participando de todos os retiros, dando aulas e palestras. Em uma de suas últimas palestras, disse: "Quando eu morrer, posso renascer como um touro, e serei um touro apenas, sem nenhuma memória de ter sido um monge, sem me quer preocupar com o meu passado e meu futuro. Quem disse que é melhor nascer humano? Isso são valores humanos. Não damos valor às coisas, criamos até mesmo religiões baseadas em nossos valores. A vida é maior do que isso, maior que 2.600 anos de budismo e tudo o que decorreu desde Shakyamuni Buda. Embora os textos sagrados digam que é melhor nascer humano, eu não concordo. Não há melhor nem pior, há apenas o contínuo fluxo da existência. Lembrei-me do livro tibetano dos mortos que eu lera quando jovem. Há um capítulo que descreve um campo verde tranquilo. No meio do campo há uma árvore e à sua sombra um cavalo marrom. Pensei comigo, aqui seria um bom lugar para renascer. Mas logo em seguida o texto diz: "Cuidado, se sentir atração por esse local, irá renascer um cavalo." Na palestra, meu mestre desconstruía o pensamento de que é melhor nascer humano. Para onde vamos após a morte? Será que a pergunta deveria ser para onde a morte nos leva ou onde a morte nos deixa? A vida é um período em si mesmo, com começo, meio e fim. A morte é um período em si mesmo, com começo, meio e fim. Assim como a vida não se transforma em morte, também a morte não se transforma em vida. Mestre Eie Dogen, do século XIII.
Bom, o nome dessa parábola é Seguir após a morte. Ainda tem um contínuo aqui, olha só. Os ensinamentos clássicos de Buda dizem que, conforme o karma produzido nessa existência, será um mundo que se abrirá na morte. Vida e morte são um único círculo. Podemos marcar um ponto nessa circunferência com um início, outro ponto como final, mas meia circunferência. A primeira metade da circunferência é o tempo de vida, pode ser 1 ou 100 anos, a outra metade se refere aos 49 dias após a morte. No budismo tibetano, seriam os 49 bardos ou estágios a serem atravessados após a morte. Durante 49 dias, nosso espírito vagaria de bardo em bardo. Conforme nosso apego, se sentiria atraído a renascer em uma determinada forma de vida. Entretanto, nesse período também estaria passando por um processo incessante de transformação. Assim, a pessoa que morre nunca é a mesma que renasce. As ondas do mar são geradas por outras ondas do mar, mas cada uma é única e todas são água salgada. Assim são nossas existências. A beleza do ensinamento do mestre Nansen está na sua humildade e simplicidade. Descerei da montanha para ser um búfalo nas águas, um animal no seu elemento natural. Só isso e nada mais. Bom, vamos lá. Vamos bater um papo sobre essa parábola. Tem coisas aqui que eu já sei a resposta claramente e tem coisas aqui que é interessante a gente buscar entender. Eu acho muito interessante porque quando ele desconstrói o seu discípulo, ou seja, se você quer saber o que é o búfalo passeando sobre as águas, você vai ter que se tornar um búfalo sobre as águas. Não adianta você querer ser algo que você não tem a menor percepção, sensação ou não sabe do que se trata. Quando ele diz que vai morrer, para que a pessoa tenha a mesma percepção, ele também tem que morrer. Isso é um lugar de fala, claramente. Muitas pessoas querem ter uma religião que não possuem, querem ser o que eles não são, querem ter dons que não têm, habilidades que não possuem. Para você atingir esse nível, você tem que estudar, tem que se dedicar e tem que se tornar aquilo para poder exercer o seu direito. Isso está intrinsecamente ligado ao princípio das religiões. Se você quer entender o budismo, você tem que se tornar budista. Não adianta você ficar fazendo mantras de maneira errada dentro da sua casa, porque você nunca será um budista. Não adianta você dizer que é um católico, sendo que você nunca foi na igreja, não lê a Bíblia, não segue seus preceitos, não entendeu realmente o que está por detrás da instituição da igreja. E assim por diante. Se você quer saber o que tem depois da morte, morra. É simples assim. As pessoas gostam de especular sobre o que é e o que não é. Isso é um grande problema. Então nós temos que ter a noção do que está por detrás desses ensinamentos. Tem outra parte aqui interessante. Sobre a questão de como nascer, né? O monge fala a respeito de por que eu tenho que nascer novamente humano. De novo, um budismo zazen, ou seja, um budismo zen, ele tem princípios bem diferentes do budismo tibetano, mesmo inserido dentro de um contexto budista. Dentro do budismo tibetano, existem o reino dos virtuosos e o reino dos não virtuosos. Quando a gente aplica o conceito do reino dos virtuosos, são reinos daqueles que podem, dentro de sua existência, fazer algo por alguém. O reino dos não virtuosos é o reino de seres que não possuem como ajudar outras pessoas. Então vamos lá. O reino dos animais, o reino dos homens, o reino dos humanos, no caso, são dois reinos importantes e são considerados como o reino dos virtuosos. Por quê? Porque eles podem interferir dentro de sua existência, considerando que ainda que estão vivos e que possuem um pouco de consciência. Os animais possuem uma consciência muito pequena comparado com os homens, ou o reino dos humanos, mas eles têm as habilidades deles de poderem ajudar a humanidade, poder servir a humanidade em algum propósito ou auxiliar as pessoas dentro do seu propósito. Então, obviamente, todos nós temos cães, gatos, animais de estimação que nos completam a nossa existência, que nos ajudam muito em momentos difíceis, que nos trazem alegria em momentos de tristeza, e isso é muito gratificante. Além, obviamente, de animais que servem para nos ajudar a construir casas, como cavalos, como até mesmo elefantes na Índia e assim por diante.
Há necessidade de sempre pré-existir como um ser humano? Não, não há essa necessidade. Quando eu estive perante ensinamentos raros, eu ia falar perante, mas é presente, dentro de contextos de ensinamentos raros, eu tive acesso a uma das práticas mais lindas e mais difíceis que eu já vi. Essa é uma das práticas muito interessantes, onde seres de um reino chegam para o Buda, desesperado. Buda, leia-se a consciência búdica, tá? Porque não existe a personificação de Buda, e sim da sua consciência. Então é um arquétipo, é uma simbologia que se trata, onde esses seres com medo de renascer dentro de outros reinos que não são considerados virtuosos, eles chegam para a consciência búdica e perguntam, mas nós temos que nascer, mesmo sendo criaturas nobres, nós temos que nascer em reinos não virtuosos? Nós nunca fizemos maldade, nunca fizemos nada de ruim à humanidade. A consciência búdica olha e diz, sim, você tem. Porque você tem que pré-existir em todos os reinos para saber exatamente o que acontece dentro deles. Mesmo você sendo uma pessoa, um ser sempre iluminado, onde pratica atitudes boas e tem atitudes boas, há necessidade de você saber que esses reinos, eles sofrem, eles precisam realmente da nossa compreensão e do nosso auxílio. Então você vai aprender o que está lá para que você não vá, mas que dentro da sua nobreza, você possa ajudar esses seres a evoluir. Existe uma questão de equilíbrio, e esse equilíbrio deve ser respeitado e deve ser feito, deve ser existir, deve ter o seu direito de existência. Ok. Então não necessariamente há necessidade da gente nascer como um ser humano. Só o fato de nascer já é de deveras importância para que você consiga evoluir sua consciência. Se você nascer como um animal, usufrua como um animal, aprenda como um animal, tenha o seu merecimento como uma existência de um animal. Faça por merecer. Não há maldade em nascer como um animal, mas sim, deve-se entender as situações e não pré-julgar. Só porque eu estou nascendo como animal significa que minha consciência foi afetada. Dentro desse contexto, não existe maldade. Claramente, a nobreza está sempre em nascer como um ser humano. Por quê? Como ser humano, nós podemos administrar os outros reinos, podemos fazer grandes processos de mudança e ajudar pessoas. Podemos ajudar pessoas como doando alimentos, doando roupas, ajudando pessoas de toda e qualquer maneira, passando ensinamentos, fazendo com que as pessoas mudem a sua postura de ver a vida, de lidar com a vida, de enfrentar os seus problemas. Por mais que um animal ele faça uma diferença por uma pessoa que está em uma recuperação de uma enfermidade, traz alegria e até mesmo um companheirismo, o ser humano ele consegue fazer muito mais do que só um animal poderia fazer. Então existe sim uma nobreza dentro disso. A questão do monge falando que ele não vê a necessidade de nascer como um ser humano é um critério de ponto de vista, onde dentro do budismo, o zazen, ele coloca dessa maneira. Mas, sobre a ótica do budismo tibetano, é extremamente nobre e engrandecedor sempre nascer como um ser humano, tendo essa percepção e evoluindo sempre a sua consciência. Dentro do critério do budismo tibetano, há a questão dos 49 bardos. Eu vou dar só um en passant, porque, obviamente, isso é um texto ensinado por lamas, por grandes mestres do budismo tibetano. Então, eu vou dar só uma ideia para vocês, tá? Acredita-se que, dentro do processo do pós-morte de um praticante budista, leia-se, um praticante budista, não de um católico, não de um judeu, não de um espírita, mas sim de um praticante budista, existe um princípio chamado 49 bardos, que são 49 dias. 49 dias que ele tem para poder renascer novamente. Sim, tá? Existe um período que é o bardo da vida e o bardo da morte. O bardo da vida é, obviamente, desde o seu nascimento até a sua pré-existência como um indivíduo. O bardo da morte é o princípio do início da sua morte. Então, no bardo da morte, ele vai passar por diversas transformações. Dessas transformações, existe realmente um bardo chamado bardo da transformação, que é um caminho que ele segue, e dentro desta retirada
completa das energias do seu corpo físico, emocional e mental, o corpo de Buda, a fala de Buda, a mente de Buda, a consciência dele é retirada e começa um processo de transformação dentro do caminho que ele vai seguir. O processo é tão interessante, tão delicado e precisa ter uma consciência tão aprimorada para seguir esse caminho que o que predetermina realmente a formação de um tulku ou de um lama, que aos 10 anos ele é realmente reconhecido como uma autoridade, se dá nesse processo. Um tulku, a formação de um tulku, ou seja, aquele que realmente ele se dá como um ser extremamente iluminado dentro das suas percepções, da sua existência, nesse bardo da transformação, ele consegue direcionar completamente a sua consciência por uma criança que está para nascer próximo ao templo que ele frequentava. E aí, nesse período, ele é reconhecido realmente como a reencarnação de um lama ou de outro tulku ou outro mestre do Oriente, tá? De novo, isso está inserido num contexto budista. Católicos, espíritas, judeus, praticantes de magia, ciganos, outras crenças, não existe aplicabilidade do termo bardo, 49 bardos. O livro tibetano dos mortos está escrito livro tibetano dos mortos. Eu tenho que falar dessa maneira porque o ego do ser humano chega a ser impressionante, porque os caras querem tudo. Então o cara é católico, ele quer ser monge tibetano. O cara é católico, o cara quer saber as práticas tibetanas. O cara é espírita, ele acha que ele sabe sobre o budismo tibetano. Então tem que colocar pisar no freio, porque chega a um limite que eu já não tenho mais paciência, por incrível que pareça. Então, assim, dentro do contexto tibetano, a aplicabilidade dos 49 bardos, o ensinamento passado por lamas para o exercício dessa prática, para que as pessoas consigam transformar a sua consciência, direcionar a sua consciência para renascer dentro da mesma crença, da mesma religião, para continuar os ensinamentos e os aprendizados. Porque Siddhartha Gautama disse que aprender budismo em uma vida é impossível. O que você vai conseguir é aprender budismo dentro da sua existência. Existência se refere realmente ao posicionamento da sua consciência como indivíduo. Então, não somente no seu bardo do nascimento, mas a sua consciência como essência do seu ser ao longo de toda a história, de todos os princípios de renascimento e reencarnação que você teve. Se vocês têm dúvidas sobre o que foi passado aqui, eu peço para que assistam mais o canal. Tudo isso já foi dito no Respondendo aos Inscritos, tudo isso já foi falado em diversas playlists, então, por favor, prestem atenção nesses ensinamentos, porque já foi dito. E, de novo, tem que ter conhecimento sobre o budismo, tem que ser budista, tem que saber realmente sobre esses contextos. Não adianta comprar o livro tibetano dos mortos e achar que você vai saber o que está sendo dito, porque você não sabe. Respeitem, por favor, a crença, respeitem a religião do próximo. Se vocês querem conhecer o budismo, vão até um templo budista, chamem o lama, que realmente faz parte dali, converse com a sangha, que é o grupo de praticantes, se informe sobre o budismo, torna-se budista, receba realmente a autorização para as práticas budistas e aí sim você vai poder praticar essa religião. Caso contrário, não faça nada, somente escute, tá bom? Eu sei que é ruim escutar esse tipo de coisa, mas eu vejo isso todos os dias no box dos vídeos do canal, onde as pessoas querem fazer coisas que não têm autorização, querem praticar coisas que não têm autorização, não é nem por mim, mas pelo representante religioso das crenças. É sério, acho isso muito ruim. Mas, de novo, prestem atenção naquilo que foi dito, entendam a parábola e aí sim, se vocês acharem que o budismo é uma saída interessante para vocês, foi o que eu falei, procurem um templo budista, tornem-se praticantes budistas, vocês vão ter que largar o catolicismo, vocês vão ter que largar o espiritismo, vocês vão ter que largar diversas religiões que vocês seguem, o yakisoba espiritual que vocês fazem e tornar-se
um religioso de uma única crença. Ok? Não existe yakisoba espiritual dentro do budismo. Não existe. Tá bom? Então é isso. Dei um sermão no final, porque as pessoas têm que entender os limites que são pré-estabelecidos, tá bom? De novo, recadinhos finais, prestem atenção. Todo mundo aqui sabe que tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para, por meio de técnicas alternativas, complementar a medicina tradicional. Nós complementamos a medicina tradicional. Eu não sobreponho nada, não retiro nada, não falo para deixar de fazer nenhuma das práticas que realmente os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, eles recomendam. Nós só complementamos a medicina tradicional para enfermidades físicas, emocionais e mentais, e aí entra no critério espiritual. Além disso, as limpezas de casa, as limpezas de escritório, como vocês viram nas playlists que nós temos no canal. Então nós temos uma playlist que é o depoimento dos inscritos ou dos pacientes e a playlist de limpeza de casas, onde eu mostro o que ocorre. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos ou pelas limpezas de casa, vocês devem encaminhar um único e-mail. Não é sinal de fumaça, não é 7 ondinhas, não é São Longuinho, não é nada disso. É somente um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com. Também está na descrição aqui embaixo do vídeo o endereço de e-mail. Tudo é feito à distância. Não existe mais a questão de ir na casa das pessoas. Nós não vamos na casa das pessoas. Tudo é feito à distância, ok? Por favor. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o sistema PayPal, que está descrito aqui embaixo, como você pode fazer para nos ajudar. E o outro é Seja Membro, que você clica aqui embaixo também. Tem lá Seja Membro. Você clica e doa R$8 para que a gente continue firme e forte aqui na plataforma. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom? Gente, de novo, desculpa ter puxado a orelha, mas chega a um limite a questão das pessoas quererem ser o que não são. Não misturem as crenças, não misturem a religião. Sejam uma única religião, tá? Porque quem é tudo não é nada, tá bom? Sigam um único ensinamento. Se for o caso, termine um para começar um outro. Eu saí do espiritismo para entrar em outras religiões, sair de outras religiões e assim fui indo, tá bom? Então é isso. Agradeço de coração, muitíssimo obrigado. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, nesta playlist de sábado, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.